Olá, bom dia! Hoje é o Dia Mundial do Rock and Roll e nós vamos comemorar com um super especial o Dia do Rock aqui no programa A Band Vai Até Você. E para quem não sabe, o Dia Mundial do Rock and Roll foi instituído no dia 13 de julho de 1985, quando vários artistas da Inglaterra e dos Estados Unidos se reuniram e fizeram shows beneficentes para o combate da fome na Etiópia. Tudo isso partiu de uma iniciativa de um cara muito legal chamado Bob Geldof, da banda The Boomtown Rats. O rock só nasceu em 85, mas esse estilo musical que se tornou o estilo de vida de muita gente chegou bem antes, meu amigo. Acompanhe comigo! O rock já completa quase 60 anos. E começou nos Estados Unidos, derivado do blues e do jazz, típica música negra americana. O som contagiante e dançante quebrou a barreira racial e nos anos 50 enlouqueceu os jovens brancos que queriam fugir do conservadorismo americano e afrontar os pais curtindo estrelas como Bill Haley e seus Cometas, Chuck Berry e muitos outros. Mas foi só na metade da década que aparece o menino branco com voz potente e um rebolado incomparável que logo se tornou o primeiro popstar do planeta, o rei do rock, Elvis Aaron Presley. A dança de Elvis era tão sensual que despertou a ira das famílias religiosas da época, eles o consideravam obsceno. Mas essa mesma dança e o talento vocal despertaram também a paixão dos adolescentes que finalmente descobriram uma forma de se expressar. A ponte entre a música negra e a música branca estava formada e não tinha mais volta. A morte de Elvis em 77 causou uma das maiores comoções já vistas pelo público. E os fãs do roqueiro afirmam que, enquanto houver desejo e emoção, Elvis viverá. E não é que é verdade? Elvis está mais vivo do que nunca e eu vou te mostrar agora o porquê e onde. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Nós viemos até São José dos Pinhais, na casa do Elvis, aqui na cidade, e na casa do Sérgio Queiroz, ele que é um dos 10 melhores covers do Elvis Presley na América Latina. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Como é que começou essa paixão do Sérgio Queiroz pelo grande ídolo da música americana, Elvis Presley? Marcão, eu, antes de imitador, antes de cover, eu sou fã do Elvis, né? Desde garoto. Então começou quando eu tinha em torno de 6 a 8 anos, se me falha a memória, e o meu pai comprou um disco em vinil, um LP, Madison Square Garden, um show que o Elvis fez em Nova York em 72. A partir dali houve uma transformação na minha pessoa, mesmo criança. Você canta realmente ou você dubla? Não, eu canto ao vivo, né? E muito me emociona cantar as músicas do Elvis. Às vezes as pessoas dizem, nossa, como é emocionante ouvir você cantar. E eu digo o seguinte, que fico feliz de poder passar essa emoção para as pessoas, né, através da música do Elvis, né, que eu adoro as músicas deles. Foram centenas de músicas que o Elvis gravou ao longo de sua carreira. Mas também muito me emociono recebendo o carinho e a emoção das pessoas em todos os shows que eu faço. A sua casa aqui, você montou um museu particular, poderíamos dizer assim. Quando que surgiu essa sua ideia de montar essa casa?
A ideia partiu da minha esposa, Rosane, que além de esposa é assessora, trabalha comigo nos shows, nas apresentações. Ela também é muito fã de Elvis e a gente, ao longo dos anos, foi adquirindo, ganhando muito material. E nós temos muito material, graças a Deus. Eu sou o único cover do Brasil que tem uma casa exclusiva em homenagem a Elvis, a casa em que moramos. Agora vamos ouvir Blue Suede Shoes com nada menos que Elvis Aaron Presley. É o cara. Step on my blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede shoes. You can now and down, step in my face, slander my name all over the place. Do anything that you only do. I might have to lay off of my shoe, but don't you. Com o tempo, o rock foi mudando a sua cara com a chamada invasão britânica que tomou conta das paradas de sucesso americanas. Daí vieram Rolling Stones, The Faces, The Who, The Kinks. Mas é claro que quem abriu as portas da América para as bandas inglesas conquistarem seu espaço por lá foram os Beatles. Right now and again in the second half of our show, ladies and gentlemen, the Beatles. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Eles dividiam as vitrolas da década de 60 com a surf music dos Beach Boys, o folk do Bob Dylan, cheio de letras com poesia e engajamento político. A psicodelia de Jimi Hendrix, Janis Joplin e todos os músicos do movimento Woodstock. Os anos 70 presentearam os amantes do ritmo com a criação de várias vertentes do rock. O progressivo do Pink Floyd, o punk com os Stooges de Iggy Pop e com os Sex Pistols e suas roupas rasgadas, cabelos coloridos e o estilo londrino. O rock glamuroso e andrógeno de David Bowie e o heavy metal do Black Sabbath, Iron Maiden, AC/DC, Led Zeppelin e por aí vai. Aqui no Brasil, o rock também já se difundia. O primeiro sucesso no cenário apareceu numa voz feminina na década de 60. Celi Campelo estourou nas rádios com os sucessos Banho de Lua e Estúpido Cupido. Depois surge a Jovem Guarda com Vanderleia, Roberto e Erasmo Carlos. E nessa época em Curitiba, exatamente no ano de 77, um pessoal cheio de talento e boas ideias também decide investir no rock. E não é que deu certo? Você é igual a mim, eu sou igual a você. Ninguém vai me prender, nem vai prender você. Você é igual a mim, eu sou igual a você. Ninguém vai me prender, nem vai prender você. Rock and roll na veia, galera. Rock and roll na veia. Na década de 70, o Brasil começa a viver uma fase no cenário musical, muita coisa nova na música brasileira acontecendo. E foi exatamente nesse período, no finalzinho da década de 70, que surge a banda Blindagem, tá? E através de uma amizade de faculdade entre o Paulo Juque e o Alberto Rodrigues, que está ausente hoje por problemas de saúde, não é? Começou, nesse ambiente universitário, a ideia de uma banda, e foi aí que começou a história da banda Blindagem. Realmente eu fazia faculdade, o Alberto também faculdade, o Alberto inclusive é paraguaio, ele tinha vindo através de um convênio aqui para fazer a faculdade de administração aqui no Brasil, e eu conheci, foi apresentado para ele até, lógico, todos nós já vimos experiências anteriores, não tão experientes, porque éramos tão jovens, mas já tínhamos outras bandas. E a gente estava afim de um cara que cantasse, e o Alberto me apresentaram dizendo que era um paraguaio e cantava muito bem Paul McCartney. E daí eu falei, puxa vida, fica legal, não tem um cara que canta Paul McCartney na banda. Daí um amigo meu me apresentou, a gente começou a conversar, fomos fazer um ensaio,
entendeu? E daí eu notei, no primeiro ensaio, que o Alberto, além de cantar, até nem cantava tão bem como a McCartney assim, mas ele tocava muito bem violão, sabe? E daí com essa ideia assim de formar o grupo, foi que a gente daí fundou a banda Blindagem. Foi no primeiro show que nós fizemos em Santa Catarina, no ginásio catarinense, com a banda Bicho da Seda e Carlos Magno e a banda Escândalos. Em dezembro de 81, exatamente no dia da morte de John Lennon, a banda Blindagem assinava um contrato com a gravadora Continental e lançava no ano seguinte, no início de 82, o disco Blindagem. E tem uma música chamada Marinheiro, né? Uma música em parceria com o Paulo Leminski e o Ivo Rodrigues. E tem uma história muito interessante essa música, né? Ela se torna interessante, mas pelo seguinte, porque a gravadora sempre, naquela época, determinava o que acontecia. A gente tem que lembrar, e acho que vale a pena lembrar, é que naquela época não existia ainda essa força da FM, lógico, a internet nem se pensava nisso, mas principalmente a FM. Mas São Paulo já tinha a Rádio Cidade, que era assim, líder de audiência mesmo na FM. Exatamente. E a gravadora acreditava no outro tipo de trabalho, tanto que a gente gravou uma música do Milionário Zé Rico em ritmo de blues, assim, que já foi direto para as paradas das AMs. E uma amiga nossa, né, lembra, Paulinho? Uma amiga nossa que era jornalista e tinha um relacionamento, ela preparava umas fitas, cassete, para a Rádio Cidade. E começou a tocar, e começou a pegar força, e nós chegamos assim, a segundo lugar numa gravadora que é estritamente caipira, não digo nem sertanejo, que era caipira, e de repente estava com uma banda de rock chamada Blindagem, com uma música em o segundo lugar. Eu lembro que nós chegamos a segundo, não posso dizer que chegamos a primeiro, mas segundo lugar. E essa música, na verdade, daí projetou a gente, que daí a gente começou a fazer todos os programas de televisão em São Paulo, fizemos um programa no Chacrinha gritando, eu não, coisa mais engraçada do mundo. Você vê de nascença esse meu jeito, nem eu mesmo me consigo imitar direito. Quem sou eu? Eu não. Quem sou eu? Eu não, eu não, eu não. Bom, no ano de 1986, esses caras aqui, a banda Blindagem, eles tiveram uma experiência muito especial. Tem aqui um quadro que é uma relíquia que o Pato trouxe lá da sala dele, lá, né, da outra sala de aula dele. E aqui tem várias bandas, mas assim, Celso Blues Boy, Cazuza, Titãs, Kid de Abelha e entre tantos outros que vocês estão vendo aqui. Parece que foi um final de semana de muito rock and roll, é isso? Acho que na verdade, esse quadro, esse pôster, ele mostra bem uma coisa que hoje também talvez a juventude não sinta muito, que era a força do rock brasileiro na década de 80. E foi um show que reuniu assim, todas as bandas que tocavam em rádio no Brasil, entendeu? Então, realmente, se hoje em dia, e bem recentemente, você só ouvia música sertaneja, era o que acontecia na década de 80. Todas as rádios tocavam rock nacional. Então, e todos surgiram junto ali. É tanto que nós fizemos show com RPM, lançando Loura Gelada, a gente fez show com o Titãs, lançando Sonífera Ilha. Quer dizer, era o início, saca, realmente, daquele boom do rock. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com muito mais rock and roll e Blindagem no programa A Band Vai Até Você. Mas antes de rodar a vinheta, preste bem atenção no recado do Cemitério Vertical. Meus caros telespectadores do programa A Band Vai Até Você, meu amigo, minha amiga, você que me assiste todos os sábados aqui na Band, hoje nós vamos apresentar para você a maior inovação do segmento funerário do país, que será apresentado para você aqui do Cemitério Vertical. Ouça o recado do meu amigo Carlos Camargo. Aqui no Cemitério Vertical, você compra um bem, você compra uma propriedade, um lóculo, onde você vai preservar com respeito, dignidade e segurança o seu ente querido. E aliado a essa segurança que nós estamos oferecendo, a esse patrimônio, você também receberá, juntamente com toda a sua família, um pacote de benefícios.
Em um único plano, a família recebe o funeral completo, não vai precisar passar por aquele constrangimento dentro de uma funerária, muitas vezes sem condições psicológicas, não é mesmo? E às vezes também sem condições financeiras, porque ninguém se prepara para isso. Nesse sábado maravilhoso, nós temos uma promoção que jamais fizemos, tá certo? Para que você, telespectador da Band Vai Até Você, ligue, mas anote esse telefone, 0800 41 6902. As primeiras 30 pessoas que ligarem agora, a partir de agora, nós estamos com todas as nossas atendentes preparadas para receber a sua ligação. As primeiras 30 pessoas terão 20% de desconto sobre o valor deste patrimônio, tá certo? Que ela estará adquirindo. E ainda, além dos 20% da aquisição, 20% do sinal. E esse sinal, para você vai dizer que assistiu o Carlos Camargo aqui na Band Vai Até Você e você vai poder negociar a data para pagamento com o nosso vendedor. Gente, é uma oportunidade única, não perca tempo, faça um favor para si próprio, amenize a dor do sofrimento. Aí o recado do Carlos Camargo, o maior e melhor plano de benefícios funerários do país é só aqui no Cemitério Vertical, é para você, é para toda a sua família e lembre-se sempre, é para a eternidade. O programa Band Vai Até Você está de volta e hoje nós estamos comemorando o Dia Mundial do Rock and Roll com um programa recheado de histórias do rock para você. Nós estamos conversando com a banda Blindagem antes do intervalo e o papo vai continuar, mas antes eu quero que você me responda uma pergunta bem simples. Você está enxergando bem ou com dificuldade? Se você está com dificuldade, vá até o seu médico oftalmologista, pegue a sua receita e ligue agora, meu amigo e minha amiga, para o Instituto dos Óculos 3327-1010. Este é o telefone da saúde dos seus olhos. Muita gente já fez isso e aprovou. Acompanhe comigo. O atendimento foi bom, as meninas foram atenciosas. Tem vários planos, né, de pagamento, a gente vê o qual que é bom, é melhor pra gente, né? Muito bom. Preço ótimo, condições ótimas, tudo beleza. Bem barato. Bem mais barato do que nas outras casas de óculos. Lá no Instituto dos Óculos, porque lá eu acho que é o melhor lugar que você tem para comprar teus óculos. Recomendo aqueles que quiserem economizar, venham ao Instituto dos Óculos. É muito bom. No dia 3 de junho de 98, o grande auditório do Teatro Guaíra recebe o Blindagem para comemorar os 20 anos de banda. Então, o próprio maestro da Sinfônica, que além de ser maestro da Sinfônica, é roqueiro, ele é muito roqueiro. E ele tinha essa ideia há muito tempo. Quando trocaram as ideias com o Paulo de fazer isso, é como se fosse pegado fogo, alguma coisa assim. Todo mundo se engajou nessa ideia e foi sensacional. Uma história interessante que o Paulo tinha falado que ele estava com o Ivo um dia da passagem do som da Sinfônica, eles passando os arranjos das nossas músicas feitas para a orquestra. E que o Ivo estava sentado do lado do Paulo e... Você me corrige, Paulo, se estou errado, mas aí no caso ele disse que num certo momento assim olhou para o Bojuca e falou: sócio, eu não sabia que nossas músicas eram tão bonitas assim, com os olhos assim bem lagrimejados e tal, né? Então, emocionado, né? Então acho que isso marca um roqueiro do naipe do Ivo se sentir arrepiado com essa mistura, acho que não precisa de mais explicação do que isso, né? E todos nós sentimos uma coisa muito parecida. Bom, logo após
esse evento maravilhoso lá do Teatro Guaíra, né? A saúde do Ivo começou a debilitar e o Rodrigo Vivaz já vinha acompanhando esse processo, já vinha fazendo alguns trabalhos com vocês. E aí, Rodrigo, como é que foi a vinda definitiva sua para a banda? Eu já estou na banda há 3 anos, né? Então já vinha fazendo esses trabalhos enquanto o Ivo estava se recuperando, enfim. E aconteceu dele falecer, infelizmente, e como eu já estava ali trabalhando com eles me convidaram para continuar o trabalho. Eu não vejo assim como substituir o Ivo. Eu vejo assim, estou trabalhando com o Blindagem. Foi uma experiência no começo, acabou se tornando um trabalho sério, eu levei isso muito a sério pelo público do Blindagem, pela própria história da banda, né? Não foi fácil para mim, mas hoje está tranquilo e me sinto muito honrado de estar aqui onde estou hoje. A banda Blindagem se apresenta hoje lá no Treasure Eventos. Para quem não sabe o que é o Treasure Eventos, é o antigo Moinho São Roque. Mas fala lá, Pato, vamos lá. Então, eu queria só deixar estabelecer claro que Alberto está doente, não está doente, Alberto está se cuidando, se guardando para poder cantar hoje à noite, que ele estava meio fraquinho da voz, então está se cuidando que hoje à noite ele vai participar do show com a gente. Bom, voltando um pouquinho no tempo, em 1978, ano em que nascia o Blindagem, nascia também em Curitiba um dos melhores guitarristas do mundo. Eu estou falando de Gustavo Guerra. Gustavo Guerra, guitarrista curitibano, nós vamos bater um papo com essa fera da guitarra, do rock and roll. E aí, Gustavo, tudo beleza? E aí, beleza. Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar na Band. Bom, vamos voltar um pouquinho no tempo, galera. É o seguinte, no ano de 2008, lá em Londres, o Gustavo Guerra disputou, por assim dizer, com mais 11 guitarristas do mundo todo, e ele foi o cara que ganhou o prêmio do Guitar Idol. Queria que você falasse um pouquinho dessa experiência, como é que aconteceu, como é que você chegou na final, conta um pouquinho pra nós. Tá, isso tudo começou, na verdade eu nem sabia, foi meu pai que tinha comentado comigo que estava rolando um concurso, a gente não sabia nem o que era na real, né? E eu simplesmente coloquei um vídeo tocando nesse concurso, acabei me inscrevendo e foram milhares de guitarristas, né, no site, onde foi selecionado. Os guitarristas selecionaram 12 para disputar em Londres, né? E eu fechei em primeiro lugar na votação popular, né? Você tocou com um cara que é considerado um dos melhores guitarristas do mundo, né? Nós estamos falando, galera, de Yngwie Malmsteen. Como é que foi essa experiência, Gustavo? Foi bem legal, né? Comecei a tocar e eu nem sabia tocar, eu via os vídeos. Na minha época era videocassete, né? Não sei nem se o povo conhece isso. Quando um ídolo, assim, eu penso que o cara assim, é intocável, parece que esse cara nem existe, né? E ter a oportunidade de dividir o palco com renome de guitarristas, assim, foi muito bacana, né? Você também tocou com o Paul Gilbert aqui em Curitiba. Além do Paul Gilbert, com quem mais que você tocou de renome nacional e principalmente internacional? Os internacionais foi Paul Gilbert, Malmsteen, Joe Satriani, porque eu acho que já tá bom, né? Tá bom pro meu tamanho já tá bom pro meu tamanho. Eu gostaria que você falasse um pouco do teu CD, né, que você lançou agora recentemente, Nada Era a Favor. Voltado totalmente em homenagem ao meu velho, ele estava fazendo um livro, na real, colocando o desabafo dele, e ele colocava Nada Era a Favor, porque parece que tudo pra gente, assim, era, ou seja, para todos nós brasileiros sempre é muito difícil as coisas, né? Às vezes instrumentos caros, dificuldade em certas coisas, e ele escreveu Nada Era a Favor. É, inclusive uma música que ele tinha feito ele chegou pra mim e fez uns acordes, assim, era muito triste, assim, sabe, meu? E ele chegou pra mim e falou assim, coloca um solo nessa música. E eu tava naquele auge, assim, depois do Guitar Idol e tudo mais, assim, eu tava mais numa fase mais alegre, assim, e eu falei, puta, pai, é tão triste esse som aí, eu não tô afim de fazer. E depois no dia seguinte que ele faleceu, eu vim aqui no computador, peguei a faixa, montei, inclusive gravei o solo que tá no CD, ou seja, um dia depois do falecimento dele eu gravei isso daí e coloquei
o nome da música em homenagem a ele também. Ou seja, o disco todo é em homenagem, tem várias fotos dele na capa e tudo mais, né? Como é que você vê o cenário do rock and roll em Curitiba, no Paraná? Você como guitarrista curitibano, nessas suas andanças pelo Brasil afora aí, pelo mundo? Eu acho que o rock and roll é a veia de todo mundo. Eu acho que em todo o Brasil o rock tem a sua grande força, né? O rock é legal que não é um lance de modismo, né? Que às vezes muito som é muito modismo. A galera escuta alguma coisa, passa lá 2, 3 anos, a galera já tá enjoada daquela música. Ou seja, o rock and roll não, você tem clássicos do rock, né? Que nós escutamos até hoje, né? Led Zeppelin e tudo mais. E como nós somos democráticos, nós somos até um dos bares de rock mais badalados da cidade ouvir a opinião do público sobre a pergunta: o cenário rock and roll em Curitiba tem espaço? Eu acho que a partir do momento que os músicos se dedicam e mostram um rock de qualidade, qualquer porta abre, independente de ser uma porta grande ou uma porta pequena, o rock de qualidade sempre vai ter espaço, não em Curitiba, mas em qualquer lugar no mundo, eu acho. O público daqui é bem democrático, o pessoal curte muito rock and roll e as casas na cidade estão aí para receber essas bandas. Eu acho que tem muita gente que curte rock, o rock é uma força muito grande, nível nacional aqui é bem falado, porém eu ainda acho que falta espaço para novos compositores. O Zé Rodrigo, da Solution Orchestra, é um dos caras que tem experiência para nos responder com propriedade como é o rock em Curitiba. Vocês que estão vivendo esse dia a dia musical, como é que é o cenário do rock and roll em Curitiba hoje? O cenário do rock em Curitiba eu acho positivo, não vou dizer que é um cenário fantástico, porque sempre poderia ser melhor, né? Pro lado do público tem bons bares e boas casas de rock, você tem vários estilos de casas para estilos diferentes de rock. E pro lado do músico tem grandes bandas, Curitiba tem muita qualidade e uma quantidade que até hoje de alguma forma até um pouco exagerada, porque poderia ter menos bandas e alguém saindo um pouco mais, assim, porque Curitiba precisava de uma atração nacional de peso. Mas Curitiba tem muita qualidade, a gente até comenta, a gente viaja para outras cidades, termina o evento, o show que a gente vai fazer, a gente vai passear. Você chega num bar e tal, você vê um baixista meio ruim, então em Curitiba não tem isso. Qualquer bar que você vai, tá todo mundo um querendo engolir o outro, né? Porque a qualidade dos músicos aqui é muito grande. E para finalizar, vamos ver se o público roqueiro é fiel mesmo ou topa dar uma passeadinha por outros estilos musicais. Na sua opinião, rock ou sertanejo? Rock and roll. Eu respeito todas as culturas, todos os estilos de música, mas eu particularmente gosto de rock and roll. Bom, então viva o Dia Mundial do Rock and Roll para vocês hoje. Tá bom, muito obrigado. É isso aí, meus caros telespectadores, o Dia Mundial do Rock and Roll só está começando. Então não deixe de comemorar, porque hoje na cidade tem muitos eventos especiais. O programa Band vai até você, vai ficando por aqui. Eu aguardo você no próximo sábado às 10 horas da manhã, com muita alegria, muita diversão, muita música e muita coisa especial para você. Tchau, fique com Deus, olho na tela, olho na Band. Eu acho que o rock é um sentimento mesmo, uma postura assim, pessoal assim da pessoa, entendeu? E que de repente bate no olho de uma outra pessoa e você sente que essa pessoa é um roqueiro também, digamos assim. Bandido, astronauta perdido, um cisco voador, penetrar teu olhar, ver teu olho ferido. Eu queria, guria, ser o dono do medo, um buraco negro, uma nuvem fechada no elevador. O cabelo molhado, no gosto pardo da flor. Eu queria, guria, ficar no do teu lado, teu chiclete mascado e todo gozado pelo teu amor.